Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Primeiro a gente vai acompanhar um corte aí do jogo aberto e falando sobre toda a preparação do nosso Palmeiras para esse primeiro clássico de amanhã. E a gente vai fechar o vídeo com o pessoal da ESPN falando muito sobre a janela de contratações, trazendo aí novidades principalmente para a zaga do Verdão, essa novela do Nino, quais são as outras opções para a zaga do Verdão. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos, porco. O porco vem sedento pra temporada. Como diz o Abel, com um pouquinho de raiva não faz mal pra ninguém, né? A temporada mal começou e o Abel Ferreira já está sofrendo com os famosos desfalques lá no Verdão. Abel Ferreira tem apenas um desejo. Estou muito satisfeito e contente com o plantel que tenho atualmente. O que eu mais quero, desejo e peço é que os jogadores que estão lesionados recuperem mais rapidamente. É isso que eu quero. A lista do departamento médico realmente é longa. Por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Felipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. São 7 possíveis desfalques no clássico contra o Santos, mas não é necessário assim tanto desespero. É um clássico, é no começo de temporada, mas a gente sabe que é um clássico clássico é sempre um jogo à parte, né, do campeonato. A gente espera que o torcedor possa estar lá, comparecer para nos apoiar e a gente buscar a vitória aos 90 minutos. Flaco Lopes deve voltar. Ficou de fora contra a Portuguesa por conta de uma gripe. Vitor Roque não é uma preocupação para a temporada. Inclusive, já participou do treino desta segunda-feira com os companheiros. Lucas Evangelista e Figueiredo também fazem parte deste grupo de desfalques. E os dois já estão em trabalho de transição. Paulinho é sim o caso mais delicado. O atacante se recupera de cirurgia e deve voltar no final de fevereiro ou no comecinho de março. Abel Ferreira quer usar bastante a categoria de base neste início de temporada e rodar o elenco para evitar lesões. O único pedido do técnico português é que todos os jogadores estejam à sua disposição o mais rápido possível. Mas a pergunta que fica é: quando será que isso vai acontecer? Acredito em 4 ou 5 semanas. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o núcleo de performance e o mais rápido possível queria saber, mais de tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. Foi a primeira coisa. E depois fazer exatamente como uma bateria. Estão a ver a bateria do celular? Quanto é que está cada um neste momento? Enquanto isso, os jogadores do Sub-20 seguem à disposição. Mais 2 para o Paulista. O lateral esquerdo, Arthur, e o zagueiro marfinense Koné foram inscritos. A base é sim quem segura qualquer estrutura. Mas Abel quer as figuras da ponta, o quanto antes, para conquistar aquilo que deixou escapar em 2025. Notícias do Palmeiras, que já tem pela frente o seu primeiro grande clássico, que acontece amanhã justamente contra o Santos. Vamos falar de Palmeiras aqui, que tem muita gente perguntando no chat. Uma galera perguntando no chat aqui. O Lucas Felipe falou assim: Palmeiras não vai dar nenhuma resposta no mercado? Tem mais especulação além de Almada e Arias? Ô Bruno Andrade, temos a atualização, que é uma atualização meio ampla da busca do Palmeiras pela contratação de um zagueiro. Eu vou deixar você começar falando sobre o interesse que se manteve nos últimos dias pelo Nino, do Zenit, ex-Fluminense, campeão da Libertadores. Em que pé está essa história? O Palmeiras ele segue insistindo, então, pela contratação do Nino, é isso? Tem surgido aí nos últimos dias muitos nomes, opções, potenciais reforços aí para a zaga do Palmeiras. Evidentemente o Palmeiras tem vasculhado o mercado, visto as dificuldades com o Nino. Eu não vou falar nem do plano B, plano C, plano D. A informação que eu tenho continua em relação ao plano A, por mais difícil que seja, assim como é também a negociação, pelo menos a tentativa futura, o desejo pelo John Arias.
lá no Wolverhampton. A informação que continuo subscrevendo, até porque é quase diária essa minha pergunta e a resposta é quase sempre a mesma. O Palmeiras insiste no Nino. O Palmeiras continua com o Nino como plano A. Então, do meu lado, não sei se vocês aí têm mais complementos em relação a essa busca por um zagueiro, agora também que o Mikael foi embora, voltou para o futebol dos Estados Unidos, mas a minha informação, por enquanto, se mantém. O Palmeiras ainda acredita, o Palmeiras ainda continua sonhando com o Nino, apesar das dificuldades. O Zenit pede mais de 10 milhões de euros, já se fala em 12 milhões de euros. Dinheiro não é problema, já não era antes, agora vendendo o Gerson por 27 mais 3, ali quase 30 milhões de euros. O Zenit tá muito seguro, tá muito tranquilo. O que pode fazer com que o Zenit mude de ideia ou facilite essa negociação são 2 pontos. O desejo do Nino, porque o Nino sim tem interesse em voltar ao Brasil. A preferência é o Fluminense, claro, notório, público, mas é o Palmeiras que se colocaria mais à disposição para chegar, ou pelo menos se aproximar do valor pedido pelo Zenit. Então o Nino quer o Brasil, quer voltar, e isso joga a favor do Palmeiras. E porque o Zenit, querendo ou não, busca rejuvenescer o plantel, o elenco, e olha, claro, para o mercado brasileiro. Então, se você abrir mão do Nino, você consegue ir ao futebol brasileiro, contratar um jovem promissor, porque esse é o plano hoje do Zenit, jogadores jovens sul-americanos. As vagas para estrangeiros diminuíram no futebol russo, então o Zenit já facilitou essa situação saindo o Gerson. Se calhar faz a negociação de mais um ou outro jogador, o Nino poderia ser esse nome. Então, do meu lado o Palmeiras ainda insiste, ainda sonha e não desistiu do Nino. Do meu lado aqui, Bruno Andrade, complementando essa busca do Palmeiras no mercado por um zagueiro, o Palmeiras está de olho no mercado, atrás de um novo defensor. Foi o Cordeiro que perguntou aqui no chat e um monte de gente mandando essa questão, que até o nosso palestra falou ontem, de um possível interesse no zagueiro Igor Júlio, que ele pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham na Inglaterra. O que eu tenho de informação é o seguinte, que o Palmeiras ele monitora há um bom tempo já o Igor Júlio e voltou a fazer contato para demonstrar interesse na contratação dele. Uma fonte me falou que nos próximos dias, talvez na semana que vem, deve rolar uma reunião entre Palmeiras e o staff do Igor Júlio para discutir um possível avanço nessa questão. É um jogador que não está nos planos do West Ham, ele tem um contrato de empréstimo até junho deste ano e o contrato com o Brighton, que é o time dele, vai até junho de 2027. Então ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Uhum. Então um jogador que está na mira do Palmeiras, tem outro clube que está de olho também aqui no futebol brasileiro, eu ainda estou apurando. Mas sim, o Palmeiras está de olho, é um jogador que o Verdão tem um certo interesse, mas ainda não tem uma negociação em andamento. Então cabe aqui, até também, Renan, a gente pode citar daquela questão do Joaquim, que a gente vem apurando e tudo mais. É um jogador que também está no radar do Palmeiras, né, André? O Joaquim é um jogador que tem ali vamos falar de negociação com o Joaquim? Não tem. Não tem. Uhum. Mas é um jogador que está no radar do Palmeiras. Tem uma lista com vários zagueiros, né? O Joaquim é um deles. E, obviamente, quem trabalha com o Joaquim tenta entender os interesses que tem aí dos clubes. Sim. Mas é um jogador caro. Assim, caro. É um jogador que está valorizado. Sim. Então é entre 10 e 12 milhões de dólares. Putz, bem lembrado. Para você negociar com o Joaquim. Então, aí... mas isso aí o Palmeiras tem e tal. Mas tem que ver qual o tipo de investimento. Como o Bruno Andrade estava falando. O Palmeiras tem, numa lista de zagueiros ali, o 001 é o Nino. Sim. Que agrada muito ao Abel Ferreira. Uhum. Então, assim, vai querer negociar com o Joaquim? Será que o Joaquim é esse perfil que o Palmeiras procura? Jogadores que conhecem o futebol brasileiro, jogadores que estão acostumados à decisão, que já ganharam títulos importantes. O Nino se encaixa em todos esses perfis. Ganhou a Libertadores, levantou junto com o Felipe Melo lá o troféu, capitão, era o líder dentro do elenco do Fluminense, conhece muito bem o futebol daqui do Brasil, está tendo uma experiência fora, mas até por questões familiares precisa estar mais presente aqui, né? Então, assim, mas o Zenit não vai amolecer. Então tem que ver qual vai ser a estratégia do Palmeiras. Mas quem trabalha com o Joaquim entende que
encaixaria no Palmeiras perfeitamente. Mas os valores são esses, entre 10 e 12 de dólares. Então dá pra gente... Posso responder o Vitor Hugo no chat rapidinho aí, não? Pode, eu ia falar que dá pra dizer então que o Palmeiras... Eu vou passar pra você, Bruno Andrade, que o Palmeiras tem 3 alvos para a posição de zagueiro, né? A prioridade é o Nino, zagueiro do Zenit, o Igor Júlio, que o Palmeiras demonstrou interesse, mas não abriu negociação, e outro é o Joaquim. São 3 alvos que o Verdão está de olho. Assim, pode ser que tenha um outro nome no radar, mas esses são os nomes que apuramos aqui. Pode falar, Bruno Andrade, qual que é a pergunta do nosso querido no chat? Não, aliás, o Vitor Hugo pergunta, e já foi tema, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta, sobre o Morato, né? Brasileiro, zagueiro canhoto, ex-Benfica, ex-São Paulo, tá ali entre altos e baixos do Nottingham Forest. Ele perguntou, e o Morato para o Palmeiras? Então a informação que eu tenho desde a semana passada é que o Nottingham Forest não quer negociar, por enquanto não vai negociar, independentemente se é para o Brasil ou para a Inglaterra ou para outro mercado. O Nottingham Forest continua contando com o jogador, então hoje não é um cenário viável para o Palmeiras por conta do Nottingham Forest e por conta do próprio Morato. Se porventura sair, o Morato não tem grande interesse hoje em voltar ao Brasil, então a gente pode, por enquanto, descartar o nome do Morato para o Palmeiras. Aí, ó, o chat pergunta, a gente responde, e eu quero perguntar para vocês, estamos com uma galera crescendo aqui, foi falar de Verdão, a nossa audiência ainda explodiu aqui, e vai deixando o seu like, tá? Ainda tem informação sobre Hulk, tem informação sobre o Santos e Botafogo, tá? O André Hernan e Bruno Andrade, muita gente perguntando para vocês aqui, perguntando para nós, essa eu não tô tão por dentro da apuração assim, das novidades envolvendo Almada e Arias. Todo o programa aqui, toda a live, nós vamos tendo as nossas novidades aqui. Mas tem alguma atualização nesses interesses, Hernan? Não, assim, é o que a gente vem falando, né? Vem comentando. Inclusive é engraçado isso, porque, por exemplo, nas redes sociais ontem, o vídeo aqui do Fala Fonte deu explicando a situação do Arias, foi colocado muito isso em comparação à informação de outros colegas, né? Que estão falando que o Arias está fechando e está mais avançado e tal. O que eu tenho é que não, que ainda é uma situação que está sendo estudada como melhor forma de negócio para o Wolverhampton. E se, evidentemente, o Wolverhampton aceitaria negociar o John Arias com o Palmeiras ou com qualquer outro clube. Então, assim, vamos deixar como está, né? Porque, assim, não teve nenhum avanço. Ontem mesmo eu conversei com uma fonte importante desse interesse e tal do Palmeiras com o Arias e a resposta foi ainda sem uma novidade ou sem uma atualização sobre a questão do John Arias. Então, estamos seguindo e monitorando também. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro com o jogo aberto, né? Falando muito sobre a preparação e os desfalques para esse clássico de amanhã. A gente sabe que está muito no início da temporada. Tanto o Palmeiras vai entrar muito mesclado quanto o Santos. Só que clássico é clássico, a gente sempre quer vencer, né? Mas fato é que no momento a gente se preocupa mais com a janela de contratações do que com esse clássico de amanhã. E, cara, sinceramente, Nino realmente virou uma novela, né, cara? A novela do Nino. Mas qual que é a verdade? O Palmeiras, ele lança várias novelas, né? Várias novelas. Toda a contratação do Palmeiras vira novela, cara. A única, há pouco tempo agora, foi o Marlon. E aconteceu rápido, né? Só que o Palmeiras já viu que o Zenit não quer facilitar a saída dele. Como eles falaram, o Zenit vai ficar cheio de dinheiro aí da venda do Gerson. Não tem por que facilitar a saída do Nino. E o jogador insiste que dá prioridade pro Fluminense. Já viu que o Fluminense não vai fazer força para trazer ele de volta. Cara, sinceramente, eu não sei porquê, cara. Não sei porquê essa insistência em cima do Nino. Como a gente já falou aqui, já trouxe no canal. Tem um cara muito experiente aqui do lado, quase não é falado, que é o Barbosa. Não dá para entender porque o Palmeiras fica dando soco, ponta de faca atrás do Nino, tendo um cara da qualidade do Barbosa
com um ano a mais. Nino 29, Barbosa com 30. Mais ou menos a metade do valor. Tá 5 e alguma coisa de euro. O Nino tá batendo 12. Mesmo assim, a negociação continua difícil. Sinceramente, cara. Bom, a situação do Barbosa aqui do lado, mesma situação contratual do Marlon. Tem mais um ano de contrato com o Botafogo. O Botafogo tá se desmanchando. Era a oportunidade de trazer o cara, meu. E o Palmeiras fica batendo nessa ponta aí. Faca que é o Nino, é o Nino, é o Nino. E pra mim o Barbosa ainda é melhor que o Nino. O Nino tem toda essa dificuldade pra trazer ele. Já tá... Claro que o Nino se acostumaria rápido, mas o Barbosa já tá no futebol brasileiro. Cara, sinceramente, pra mim não tinha o que questionar. Tem muitas opções aí. Mas assim, pra mim hoje, ideal pra zaga do Palmeiras hoje era ser ali o Barbosa e o Gomes, cara. Imagina essa zaga, seria excepcional. Claro que com o Nino também seria bom. Só que é muito difícil negociar com o Zenit. Você tu viu aí? O Zenit comprou o Gerson por 25 milhões de euros. O Gerson não jogou, não se valorizou. O Zenit vendeu mais caro. Ficou lá 5 meses, 6 meses. Não jogou, pelo contrário, era para ter desvalorizado. O Zenit fez jogo duro e o Cruzeiro aceitou pagar, cara. 27 milhões de cara. O cara já rendeu 2 milhões para eles. Ah, teve os salários e tal. Tá certo. Mas ele pagou 25 mil pro Flamengo. Vem o Cruzeiro agora, paga 27. Mais os bônus. Se ele conquistar algumas coisas lá, vai chegar a 30. Então você já viu, cara, que o Zenit, ele não precisa muito de grana. Então ele vai dificultar ao máximo quando ele quiser. Então daqui a pouco tá batendo 15 milhões no Nino. Tendo um cara aqui por 5, 5,5, 6 no máximo. Sinceramente, claro. Já viu que o Zenit, todo mundo já conhece que tem esse histórico ruim pra fazer negociação pra vender jogador. E aí fica batendo nessa tecla, cara. Pra mim tinha que partir para as outras opções. Principalmente pra mim, era o Barbosa. Então eu quero saber de você. Acompanhando aí toda essa janela do Palmeiras, que até semana passada estava lenta, mas deu essa movimentada com a possibilidade do Almada, com o John Arias, mas está na mesma, como o André falou. Está na mesma, não tem ainda uma proposta formal pelo Arias. O Almada, se jogar hoje como titular e o Johnny começar a colocar ele como titular, não vai sair do Atlético de Madrid. Então assim, Palmeiras movimentou na semana passada aí nessas especulações, mas continua muito devagar nessa janela de contratação. Compartilha com a gente a sua opinião. O que você está achando da postura do Palmeiras nessa janela de contratação? Quem você traria, principalmente aí falando sobre os zagueiros? Você prefere o Nino mesmo, tentar ainda essa contratação? Ou você preferiria pegar o Barbosa, que está aqui do lado, excelente zagueiro, muito mais barato? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar mesmo, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.